Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Por favor, abra o livro na página 30. Bom, a proposta de atividade de hoje é do planejamento para a escrita de um conto. Vamos lá. Hora de planejar. Número 10. Agora você vai escrever um conto em que durante uma viagem de férias você também cria um vínculo com um animalzinho inusitado. Seja criativo, planeje o enredo, ou seja, o conjunto de acontecimentos do seu conto, respondendo as perguntas a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar, que vocês vão ter que escrever um texto, um conto, que durante uma viagem de férias vocês vão ficar muito amigos de um animalzinho diferente, um animalzinho inusitado. Só que antes de escrever esse texto, nós vamos planejar o texto. Tia Marília, mas como é que nós vamos fazer esse planejamento? Respondendo as questões da página 30 e 31, tá bom? Então, vocês vão pensar sobre a história e vão responder. Letrinha A. Quem viajará com você? Então, nessa história que você pretende escrever, quem é que vai viajar com você? Letrinha B. Para onde vocês irão? Letrinha C. Quanto tempo vai durar a viagem? Vocês lembram que a viagem da Marina durou 15 dias? E a viagem que vocês vão fazer aí nessa história? Vai durar quanto tempo? Letrinha D. Em que ocasião você conhecerá o animalzinho? Então, em que parte dessa história, da sua história, aliás, você pretende conhecer esse seu amiguinho inusitado? Letrinha E. Como será o primeiro contato entre você e o animal? Então, quando vocês se encontrarem pela primeira vez, como é que vai ser? Como é que vocês pensaram que vai ser esse encontro? Tá bom? Coloquem um lugar, se vocês ficarão felizes ou tristes. Isso é só um resuminho do que vocês vão colocar na história, tá bom? Letrinha F. O que acontecerá no decorrer dos dias? Então, o que vocês pretendem fazer nessa história que vai contar a história dessa viagem? O que vocês pretendem fazer nessa viagem? Letrinha G. Quais serão os hábitos do animalzinho? Se necessário, faça uma breve pesquisa para que o seu texto seja verossímil, ou seja, o seu texto seja coerente, para que ele pareça verdadeiro, para que ele esteja de acordo com a realidade daquele animalzinho, certo? Então, quais são os hábitos? Eu escolhi um tubarão. Quais os hábitos desse animal? Então, para quem não sabe, o livro sugere que vocês façam uma pesquisa, tá bom? Então, vocês vão descrever aí que hábitos tem o amiguinho de vocês, certo? Letrinha H. O que acontecerá ao final das férias? Então, quando as férias de vocês estiverem acabando, o que vai acontecer? Letrinha I. Qual será o desfecho da história? Como essa história vai acabar? E letrinha J. Quem será o narrador de seu conto? Vai ser um narrador observador, que ele só vai contar a história? Ou vai ser um narrador personagem, vai ser você mesmo. Você vai contar a história da sua viagem e você vai fazer parte da história. Então, que tipo de narrador você vai escolher? Um narrador observador, uma outra pessoa que vai contar, a história da viagem de vocês, ou são vocês mesmos que vão contar a história? Vocês vão ser narradores personagens. Façam essa escolha, tá, crianças? Isso é muito importante para a gente saber a pessoa que eu vou usar, qual é o tempo verbal que eu vou usar para escrever a minha história. Por exemplo, se vai ser um narrador observador, ele vai falar, por exemplo, Marília foi viajar à praia. É uma outra pessoa que está contando a minha história. Agora, se eu sou a personagem e eu vou contar a história, eu vou contar com essa palavrinha, com a palavrinha eu. Eu fui viajar para a praia, tá certo? Então, é bom vocês pensarem nisso antes da escrita, no planejamento. Então, é por isso que é importante vocês escolherem o tipo de narrador, tá bom?
hoje nós vamos fazer só até a letrinha J. A atividade 11 é para a próxima aula. Qualquer dúvida, crianças, me chamem, mas façam com calma e sejam criativos na historinha de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.